Existe uma oração que foi escondida do mundo por séculos. Uma oração tão poderosa que reis a temeram. Tão secreta que poucos ousaram pronunciá-la em voz alta. Hoje, você vai conhecer o Pai Nosso de Salomão, a prece que ele usava para abrir os portais da abundância e fazer o ouro fluir como rios em sua direção. Você já se perguntou como Salomão se tornou o homem mais rico que já existiu? Como ele acumulou riquezas que desafiavam qualquer lógica? Ouro, pedras preciosas, tesouros vindos de todas as nações. Mas não foi apenas sabedoria que Deus lhe deu. Havia algo mais, um segredo, uma chave espiritual que ele guardava com cuidado absoluto. E essa chave está em uma oração modificada, uma oração que ele moldou com suas próprias palavras, baseada no conhecimento profundo que recebeu do Altíssimo. Não era o Pai Nosso que Jesus ensinou séculos depois. Era diferente, mais antigo, mais direto, mais poderoso para atrair prosperidade material. Mas antes de revelar essa oração, você precisa entender uma coisa. Nem todo mundo pode recitá-la, não porque seja proibida, mas porque ela exige algo de você. Exige fé verdadeira, exige coragem, exige que você esteja disposto a receber o que pede. Porque quando você pronuncia essas palavras com intenção pura, o universo conspira. As portas se abrem e o dinheiro vem. Rápido, muito rápido. Salomão sabia disso, por isso ele não compartilhava essa oração com qualquer um. Apenas seus conselheiros mais próximos tinham acesso a ela. E olha o que aconteceu. Israel se tornou a nação mais próspera da época. Caravanas inteiras atravessavam desertos apenas para trazer ouro aos pés de Salomão. A rainha de Sabá, ao ver sua riqueza, ficou sem fôlego. Mas como isso é possível? Como palavras podem mover montanhas de ouro? Como uma oração pode forçar o dinheiro a vir até você? A resposta está na frequência. Tudo no universo vibra, o dinheiro vibra, a abundância vibra. E quando você alinha sua vibração com a vibração da prosperidade através das palavras certas, você cria um campo magnético irresistível. O dinheiro não tem escolha, ele é atraído para você, como ferro para o ímã. Salomão entendia isso. Ele estudou as leis ocultas da criação. Ele tinha acesso a conhecimentos que vieram de Adão, passaram por Noé, por Abraão, por Moisés. Conhecimentos sobre os nomes secretos de Deus, sobre as palavras de poder, sobre como falar com o universo de modo que ele não possa ignorar sua voz. E ele condensou tudo isso em uma oração, simples, direta, devastadoramente eficaz. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa oração foi deliberadamente escondida. Quando os escribas compilaram os textos sagrados, eles deixaram partes de fora, partes que consideravam perigosas demais para o povo comum. Porque imagine o caos se todos soubessem como atrair riqueza instantânea. Imagine se cada pessoa pudesse comandar o fluxo do ouro com suas palavras. Os poderosos não queriam isso. Eles queriam manter o controle, manter as massas na ignorância, na pobreza, dependentes, obedientes. Então, eles esconderam a oração de Salomão, fragmentaram ela, espalharam pedaços em textos diferentes, em línguas antigas, em códigos. Mas nada permanece oculto para sempre. E hoje, depois de anos de pesquisa, de estudo de manuscritos antigos, de decifração de textos hebraicos e aramaicos, a oração foi reconstituída. E agora você vai conhecê-la. Mas antes, deixe-me te fazer uma pergunta. Você está pronto para receber dinheiro rápido? Porque essa é a questão. Muitas pessoas dizem que querem riqueza, mas no fundo elas têm medo dela. Elas têm bloqueios, crenças limitantes, medos de que o dinheiro vai mudá-las, vai afastá-las de Deus, vai trazer problemas. Se você carrega esses medos, a oração não vai funcionar. Não porque ela não tem poder, mas porque você está resistindo, você está sabotando o seu próprio pedido. É como plantar uma semente e depois pisotear a terra todos os dias. A semente até pode tentar crescer, mas você não deixa. Salomão não tinha esses bloqueios. Ele sabia que Deus queria que ele fosse rico, que a abundância era uma bênção, não uma maldição.
que ter recursos significava ajudar mais pessoas, construir templos magníficos, expandir o reino. Ele via o dinheiro como ferramenta, não como fim, e por isso o dinheiro vinha até ele sem resistência. Você precisa ter essa mesma mentalidade. Você precisa saber no fundo da sua alma que você merece ser rico, que você merece abundância, que o universo quer te dar tudo o que você precisa e muito mais. Quando você acredita nisso de verdade, quando você remove todas as dúvidas, a oração se torna uma arma espiritual imbatível. Agora, vamos à oração, mas preste atenção. Não é apenas sobre repetir palavras, é sobre sentir cada palavra. Cada sílaba precisa sair do seu coração, cada frase precisa estar carregada de intenção. Você não está apenas falando, você está decretando, você está ordenando ao universo que se alinhe com o seu desejo. A oração de Salomão começa assim: Pai Celestial, Criador de todas as riquezas, Senhor do ouro e da prata, que tudo pertence a Ti, eu venho diante de Ti com o coração aberto e mãos estendidas. Veja a sutileza. Salomão não começa pedindo, ele começa reconhecendo. Ele reconhece que Deus é a fonte, que tudo já pertence a Ele. Isso é crucial. Quando você reconhece a fonte, você se conecta com ela. Você não está pedindo a um Deus distante. Você está se lembrando de que você é filho desse Deus e que, portanto, tudo o que é dele também é seu por direito. A oração continua. Tu prometeste sabedoria e riqueza àqueles que te buscam de coração puro. Tu prometeste abençoar o trabalho das minhas mãos e multiplicar os frutos da minha labuta. Eu reivindico essas promessas agora. Aqui está outra chave. Reivindicar. Não suplicar, não implorar. Reivindicar. Você está cobrando de Deus algo que Ele mesmo prometeu. Você está dizendo: você deu sua palavra. Agora eu estou aqui para receber. Isso não é arrogância, é fé ativa. É saber que Deus cumpre o que promete. Que as portas do céu se abram sobre mim. Que as bênçãos desçam como chuva torrencial. Que o dinheiro flua até mim de fontes esperadas e inesperadas. Que oportunidades surjam em meu caminho como flores no deserto após a tempestade. Percebe a linguagem? Salomão usava imagens poderosas, chuva torrencial, flores no deserto. Ele pintava quadros vívidas na mente. E quando você visualiza essas imagens enquanto fala as palavras, você amplifica o poder da oração. Seu cérebro não diferencia entre imaginação vívida e realidade. Ele começa a acreditar. E quando ele acredita, todo o seu ser se alinha com essa crença. Que meus celeiros se encham até transbordar. Que minhas contas bancárias cresçam exponencialmente. Que eu nunca mais conheça a escassez, a falta ou a necessidade. Que eu me torne um canal de abundância, recebendo sem parar para dar sem cessar. Essa última parte é genial. Salomão sabia que o dinheiro precisa circular. Você não pode ser um poço fechado. Você precisa ser um rio, receber e dar. Quando você se compromete a ser um canal, quando você promete usar sua riqueza para abençoar outros, o universo confia em você. Ele sabe que você não vai desperdiçar as bênçãos. Ele sabe que você vai multiplicá-las. Que meus inimigos sejam confundidos. Que aqueles que desejam meu fracasso vejam minha prosperidade e reconheçam que tu estás comigo. Que meu sucesso seja tão evidente que ninguém possa negar tua mão sobre minha vida. Isso pode soar duro, mas é realista. Quando você começa a prosperar, nem todo mundo vai ficar feliz por você. Algumas pessoas vão invejar, algumas vão duvidar, algumas vão até tentar te sabotar. Salomão sabia disso, então ele pedia proteção. Ele pedia que sua prosperidade fosse tão óbvia, tão inegável, que até os críticos tivessem que reconhecer. Há algo diferente nessa pessoa, há uma força agindo em favor dela. Que eu seja sábio na gestão das riquezas que vierem. Que eu invista com inteligência. Que eu gaste com sabedoria. Que eu poupe com disciplina. Que eu doe com generosidade. Que meu dinheiro se multiplique não apenas uma vez, mas continuamente, geração após geração. Aqui, Salomão revela seu verdadeiro gênio.
Ele não pedia apenas riqueza momentânea, ele pedia riqueza duradoura, riqueza que se multiplica, riqueza que permanece. E ele sabia que isso exigia sabedoria, por isso ele incluía esse pedido na oração. Dinheiro sem sabedoria é uma maldição, mas dinheiro com sabedoria é a maior bênção que alguém pode ter. Decreto agora, em teu nome sagrado, que a pobreza está banida da minha vida, que a escassez não tem mais poder sobre mim, que a abundância é meu estado natural, que a riqueza é meu direito de nascença como filho teu. Decreto. Essa palavra é poderosa. Quando você decreta algo, você está usando autoridade espiritual. Você não está pedindo permissão, você está declarando uma verdade. Salomão tinha autoridade para fazer isso, porque ele conhecia sua posição diante de Deus. Ele sabia que era filho, ele sabia que era herdeiro, ele sabia que tinha direito ao trono e a tudo que vem com ele. Que este decreto se manifeste rapidamente, que eu veja resultados em dias, não em anos, que sinais da tua provisão apareçam imediatamente, que eu receba confirmações claras de que tu ouviste esta oração e estás agindo em meu favor. Rapidamente. Salomão não tinha paciência para esperar décadas. Ele queria ver resultados, e ele tinha fé suficiente para pedir isso. Muitas pessoas têm medo de pedir rapidez. Elas acham que Deus vai ficar ofendido, mas Deus não é lento. Nós é que somos lentos em crer. Quando nossa fé é forte, as coisas acontecem rápido, muito rápido. Agradeço antecipadamente pelas riquezas que estão a caminho. Agradeço pelas portas que vão se abrir. Agradeço pelas pessoas que vão aparecer na minha vida trazendo oportunidades. Agradeço porque eu sei que já está feito nos céus e agora se manifestará na terra. Gratidão antecipada. Esse é um dos segredos mais poderosos da manifestação. Quando você agradece por algo antes de receber, você está dizendo ao universo: eu confio tanto que isso vai acontecer que já estou agradecendo. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que obriga o dinheiro a vir até você. Que assim seja, que assim se faça, que assim se manifeste. Amém, amém, amém. 3 vezes amém. Na tradição hebraica, repetir algo 3 vezes é selar, é trancar, é garantir que aquilo não pode ser desfeito. Salomão sabia disso. Ele encerrava sua oração com essa tripla confirmação. Era como bater um martelo em um tribunal celestial. Caso encerrado, pedido aprovado, manifestação em andamento. Agora, você acabou de conhecer a oração, mas conhecer não é suficiente. Você precisa usá-la e usá-la corretamente. Deixe-me te ensinar o ritual completo que Salomão seguia. Primeiro, escolha um momento do dia em que você não será interrompido. Salomão fazia isso ao amanhecer. Ele acreditava que as primeiras horas do dia tinham uma energia especial. O mundo ainda está calmo, as pessoas ainda estão dormindo. É quando o véu entre o físico e o espiritual é mais fino. Segundo, limpe seu espaço. Salomão queimava incenso. Você pode fazer o mesmo, ou pode simplesmente abrir as janelas, deixar o ar fresco entrar, organizar o ambiente. Você está criando um espaço sagrado, um espaço onde o divino pode se manifestar. Terceiro, sente-se confortavelmente. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes. A cada respiração, sinta-se relaxando mais. Sinta-se entrando em um estado de paz profunda. Você está se preparando para falar com o Criador do Universo. Isso merece sua atenção total. Quarto, visualize. Antes de pronunciar a oração, veja-se rico. Veja sua conta bancária cheia. Veja as oportunidades chegando. Veja o dinheiro fluindo. Faça isso por alguns minutos. Deixe a imagem ficar clara na sua mente. Deixe que ela se torne real para você. Quinto, recite a oração. Devagar, com sentimento. Cada palavra precisa ser pronunciada claramente. Cada frase precisa ressoar dentro de você. Não tenha pressa. Salomão levava vários minutos recitando suas orações. Ele sabia que qualidade é mais importante que quantidade. Sexto, após terminar a oração, fique em silêncio. Apenas sinta.
Sinta a energia mudando ao seu redor. Sinta algo se movendo no reino espiritual. Você não precisa entender, apenas confie que algo está acontecendo. 7º, agradeça novamente. Um agradecimento final, curto, sincero. Obrigado, Pai, porque está feito. E então, abra os olhos. Faça isso todos os dias durante 21 dias. Por que 21? Porque esse é o tempo que o cérebro precisa para criar um novo padrão neural. É o tempo que leva para sua mente subconsciente aceitar uma nova realidade. Após 21 dias de repetição consistente, sua crença estará solidificada. E quando sua crença está sólida, a manifestação é inevitável. Mas, atenção! Durante esses 21 dias, você precisa agir. A oração não substitui a ação. Ela abre portas, mas você precisa atravessá-las. Se uma oportunidade de trabalho aparecer, aceite. Se uma ideia de negócio surgir, execute. Se alguém te convidar para uma reunião, vá. O universo vai te mostrar o caminho, mas você precisa andar por ele. Salomão entendia isso perfeitamente. Ele não ficava sentado esperando o ouro cair do céu. Ele fazia negócios, ele criava alianças, ele investia, ele construía. A oração dava a ele a clareza, a confiança e a energia para agir. Mas era a ação que materializava os resultados. E os resultados vinham rápido. Mercadores apareciam oferecendo negócios vantajosos, reis enviavam presentes, minas de ouro eram descobertas em suas terras. Cada dia trazia uma nova fonte de riqueza. Não era coincidência, era a oração em ação. Era o universo respondendo à frequência que Salomão emitia. Você pode ter a mesma experiência, mas você precisa acreditar. Acreditar de verdade, não com a cabeça, com o coração, com as entranhas, com cada célula do seu corpo. Quando você acredita assim, você se torna imparável. Agora, deixe-me te contar algo que poucos sabem. Salomão tinha um objeto que ele usava junto com a oração. Um anel, o famoso Anel de Salomão. Nesse anel estava gravado um dos nomes secretos de Deus, um nome que tinha poder sobre todos os reinos, físico, espiritual, angélico, demoníaco. Esse anel amplificava suas orações. Quando ele recitava as palavras de poder, ele tocava o anel. Ele o girava no dedo, ele o aquecia com sua energia. E o anel funcionava como um catalisador, como um amplificador cósmico, transformando suas palavras em comandos irresistíveis. Você não tem esse anel, mas você pode criar seu próprio símbolo de poder. Pode ser uma moeda de ouro que você carrega no bolso. Pode ser um cristal que você segura enquanto ora. Pode ser uma pulseira que você usa todos os dias. O importante é que esse objeto se torne carregado com sua intenção, que ele se torne um lembrete físico da sua decisão de atrair riqueza. Toda vez que você tocar esse objeto, lembre-se da oração, lembre-se do seu compromisso, lembre-se de que você está em uma jornada de transformação financeira. Com o tempo, esse objeto vai absorver tanto da sua energia que apenas tocá-lo vai te colocar no estado mental certo. Salomão também jejuava, não sempre, mas em momentos estratégicos. Quando ele tinha um pedido especialmente grande, ele jejuava por 3 dias. Durante esse tempo, ele bebia apenas água e recitava a oração várias vezes ao dia. O jejum purificava seu corpo e afiava sua mente. Ele entrava em um estado alterado de consciência, onde a comunicação com o divino se tornava mais clara. Você não precisa fazer jejuns longos, mas considere fazer jejuns curtos de vez em quando. Um dia sem comer, apenas bebendo água. Use esse dia para focar na sua intenção, para recitar a oração com mais intensidade, para meditar sobre sua vida financeira. Você vai se surpreender com as revelações que virão. Mas há algo que você precisa saber, e isso é sério, muito sério. Quando você começa a usar essa oração, quando você começa a atrair riqueza rapidamente, forças vão tentar te parar. Não são forças físicas, são forças espirituais.
São energias de inveja, de ciúme, de resistência. O universo está testando você. Está verificando se você é sério, se você realmente merece o que está pedindo. Muitas pessoas desistem nessa fase. Elas começam a oração, veem alguns sinais, ficam empolgadas. Mas então algo dá errado. Um carro quebra, uma conta inesperada chega, um projeto não dá certo, e elas pensam: viu? Não funciona, é tudo mentira. E elas param. Mas esse é exatamente o momento em que você precisa continuar. Esse é o teste. Salomão enfrentou esses testes. Havia momentos em que parecia que tudo estava conspirando contra ele, mas ele não parava de orar. Ele não parava de acreditar. Ele sabia que a resistência era sinal de que algo grande estava prestes a acontecer. E ele estava certo. Então, quando você enfrentar obstáculos, não interprete isso como fracasso. Interprete como sinal de que você está no caminho certo. Como sinal de que sua manifestação está tão próxima que as forças contrárias estão fazendo um último esforço desesperado para te parar. Nesse momento, dobre sua fé. Recite a oração com mais intensidade. Declare com mais convicção. E então, observe o que acontece. Uma coisa vai acontecer. A resistência vai se quebrar. As portas vão se abrir de repente. O dinheiro vai começar a fluir de forma que você nem imaginava possível. Pessoas vão te procurar com propostas. Oportunidades vão surgir do nada. E você vai olhar para trás e pensar: nossa, quase desisti. Quase perdi tudo isso. Há também um aspecto da oração de Salomão que precisa ser mencionado. Ele incluía proteção. Ele pedia que sua riqueza fosse protegida, que ladrões não pudessem roubá-la, que má gestão não pudesse destruí-la, que inveja não pudesse amaldiçoá-la. Essa proteção é crucial. De que adianta atrair dinheiro se você não consegue mantê-lo? Então, quando você fizer a oração, adicione essa proteção. Diga: Pai, que tudo o que vem para mim seja protegido pela tua mão. Que nenhuma força negativa possa tocar na minha riqueza. Que ela cresça segura, protegida, abençoada. Isso cria um escudo espiritual ao redor das suas finanças. Salomão viveu 80 anos. Durante todo esse tempo, ele nunca conheceu pobreza. Mesmo nos momentos finais da sua vida, quando ele já não governava com a mesma energia, as riquezas continuavam fluindo. Por quê? Porque ele tinha estabelecido um padrão. Ele tinha criado um canal tão forte entre ele e a fonte da abundância que esse canal nunca se fechou. Você pode criar o mesmo. Você pode estabelecer um fluxo permanente de riqueza na sua vida. Não é sorte, não é privilégio, é conhecimento, é aplicação, é fé em ação. E aqui está algo que vai explodir sua mente. Nos textos ocultos que sobreviveram, há relatos de que Salomão ensinou essa oração para apenas 7 pessoas durante toda a sua vida, 7 discípulos escolhidos, e cada um desses 7 se tornou incrivelmente rico. Cada um deles fundou dinastias que prosperaram por gerações. Cada um deles deixou um legado de abundância. Esses 7 guardaram o segredo por algum tempo, mas eventualmente cada um deles passou a oração para outros 7, e assim, discretamente, ao longo dos séculos, a oração foi se espalhando, sempre em pequenos círculos, sempre protegida do conhecimento público, sempre reservada para aqueles que eram considerados dignos. Até hoje, até agora, até você. Porque algo mudou no universo. O tempo de escassez está terminando. O tempo de abundância para todos está começando, e por isso, os segredos antigos estão sendo revelados, as portas que estavam trancadas estão se abrindo, e você, sim, você que está assistindo isso agora, foi escolhido para receber esse conhecimento. Não é coincidência que você está aqui, não é acaso que você não pulou esse vídeo, não é sorte que você chegou até esse ponto da mensagem. Há uma força guiando você. Há um propósito se desenrolando, e esse propósito inclui você se tornar rico, muito rico. Mas a decisão final é sua. Você pode conhecer a oração e não fazer nada com ela. Você pode ouvir tudo isso e pensar:
Interessante, mas não é para mim. Você pode até tentar 1 ou 2 vezes e desistir. Ou você pode decidir que isso é real, que você vai se comprometer, que você vai fazer o que precisa ser feito, e então tudo muda. Pense nisso. Em 21 dias, você pode estar vivendo uma realidade completamente diferente. Em 21 dias, o dinheiro pode estar fluindo para você de formas que você nunca imaginou. Em 21 dias, você pode olhar para sua vida e não reconhecê-la de tão boa que ela se tornou. 21 dias. Isso é tudo que separa você da vida que você sempre quis. Salomão teve acesso a esse conhecimento porque ele pediu sabedoria a Deus. E Deus ficou tão impressionado com o pedido que deu a ele sabedoria e, como bônus, riqueza também. Mas a verdade é que a sabedoria veio primeiro, porque sem sabedoria, você não sabe como usar a riqueza. Sem sabedoria, o dinheiro te destrói em vez de te construir. Então, junto com a oração pela riqueza, peça sabedoria, peça discernimento, peça a capacidade de tomar decisões certas, peça para saber em quem confiar, peça para reconhecer as oportunidades verdadeiras. Isso vai te proteger de armadilhas e te acelerar em direção ao sucesso. E tem mais. Salomão tinha uma prática que poucos conhecem. Toda vez que ele recebia dinheiro, não importa o quanto, ele separava uma parte para Deus. 10% de tudo. Ele dava ao templo, ele dava aos pobres, ele dava como ofertas de gratidão. E quanto mais ele dava, mais ele recebia. Era um ciclo virtuoso, uma espiral ascendente de prosperidade. Você deveria fazer o mesmo. Quando o dinheiro começar a chegar, não segure tudo. Doe, ajude alguém, contribua para uma causa que você acredita. Plante sementes financeiras. O que você planta, você colhe. E se você planta generosidade, você colhe abundância multiplicada. Há uma história que conta que certa vez um comerciante pobre veio até Salomão pedindo uma bênção. Salomão poderia ter dado ouro a ele, mas em vez disso, ele ensinou a oração. Ele passou 3 dias instruindo o homem sobre como usá-la. No final, o homem foi embora apenas com conhecimento. Alguns meses depois, esse mesmo homem voltou, e ele não era mais pobre. Ele era o dono de uma caravana próspera, e ele trouxe presentes valiosos para agradecer a Salomão. Veja, Salomão não precisava dar peixe, ele ensinou a pescar. Ele deu algo muito mais valioso que ouro. Ele deu o poder de criar ouro. E é isso que está sendo oferecido a você agora. Não um valor fixo, não uma quantia limitada, mas um poder, a capacidade de atrair riqueza continuamente para o resto da sua vida. Mas você precisa honrar esse presente. Você precisa usá-lo com responsabilidade. Você precisa se comprometer a ser uma força de bem no mundo. Porque quando você tem muito, você pode fazer muito. E o universo espera que você faça. Agora, há um último segredo que preciso compartilhar. E esse é talvez o mais importante de todos. A oração de Salomão funciona porque ela não pede apenas para você. Ela pede para que você seja uma bênção. Ela pede para que sua prosperidade impacte outros. Ela pede para que você se torne um canal. Quando você faz da sua riqueza algo maior que você, quando você conecta a um propósito, ela se multiplica exponencialmente. É assim que Salomão construiu o templo. Ele não queria riqueza apenas para si. Ele queria construir algo grandioso para Deus. E por causa dessa visão, recursos vieram de toda parte. Reis que nunca tinham ouvido falar dele enviavam ouro. É assim que funciona. Então, pense, o que você vai fazer com o dinheiro que está vindo? Como você vai usar sua prosperidade para melhorar o mundo? Quando você tem uma resposta clara para essa pergunta, o universo confia em você. Ele sabe que você não vai desperdiçar as bênçãos. Ele sabe que pode te dar mais, porque você vai fazer bom uso disso. E aqui está uma verdade final, uma verdade que vai te libertar de qualquer culpa ou dúvida. Deus quer que você seja rico. Ele realmente quer. Não porque dinheiro é tudo, mas porque com recursos você pode fazer sua vontade na terra. Você pode alimentar os famintos, você pode educar os ignorantes, você pode curar os doentes, você pode espalhar luz onde há trevas, você pode ser as mãos e os pés de Deus neste mundo.
E para fazer tudo isso, você precisa de dinheiro, muito dinheiro. Então pare de se sentir culpado por desejar riqueza. Pare de achar que pobreza é espiritualidade. Salomão era o homem mais espiritual da sua época e também o mais rico. As duas coisas andam juntas, sempre andaram. O momento é agora, o tempo é hoje. Você tem a oração, você tem o conhecimento, você tem o método. Tudo o que falta é você dar o primeiro passo, começar hoje, comprometer-se com os 21 dias, ver o que acontece. E quando os resultados começarem a aparecer, quando o dinheiro começar a fluir, quando as portas começarem a se abrir, lembre-se de onde você estava. Lembre-se deste momento. Lembre-se que você tomou uma decisão, e essa decisão mudou tudo. Porque é isso que decisões fazem. Elas mudam tudo. E você está a uma decisão de distância da vida dos seus sonhos, a uma oração de distância da abundância que sempre mereceu, a um compromisso de distância de se tornar a pessoa que você sempre soube que poderia ser. Salomão se foi há milhares de anos, mas sua sabedoria permanece, seus segredos sobreviveram e agora eles são seus. Use-os bem, use-os com fé, use-os com gratidão e prepare-se, porque sua vida está a ponto de mudar. Rápido, muito rápido. O Pai Nosso de Salomão não é apenas uma oração, é uma chave que abre os tesouros dos céus, uma chave que destranca os portões da abundância, uma chave que agora você possui. E uma vez que você a usa, uma vez que você vê os resultados, você nunca mais será a mesma pessoa. Você se tornará alguém que sabe como mover o universo, alguém que entende as leis da manifestação, alguém que caminha em autoridade espiritual, alguém que atrai prosperidade como resfrio, natural, inevitável, constante. E se esse vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.